estamos começando Histórias em Movimento de um jeito diferente. Estamos aqui com o Emanuele, que vai contar pra gente a sua história com o Acreditando. Eu conheci o Acreditando em 2020, mas o começo de tudo vem muito antes disso. Quando eu tinha 6 anos, eu descobri um tumor na coluna, na região do mediastino, e precisei fazer uma cirurgia para retirar ele. Nessa cirurgia, para retirada completa do tumor, foi necessário retirar uma das vértebras e no lugar colocar uma prótese pequenininha para dar sustentação na coluna. Com o tempo foi passando, eu fui crescendo e eu fui desenvolvendo uma escoliose pela ausência dessa vértebra. E em 2020 eu precisei fazer uma cirurgia de correção de escoliose. E nessa cirurgia eu já tinha uma infecção anterior na prótese. E quando eu fui colocar essa nova haste para corrigir a escoliose, eu tive a lesão na cirurgia. E aí, em outubro de 2020, eu conheci o Acreditando. E aí a Manu veio pra cá, ela tinha acabado de fazer essa segunda cirurgia, que foi quando ela teve um impacto funcional maior e uma perda maior dos movimentos. E ela chegou aqui com a gente com 13 anos, numa cadeira que tinha até apoio cervical, eu me lembro. Era muito grande assim. E eu tive o prazer de poder receber a Emanuele. Eu era a treinadora responsável da Manu naquela época. E fiz a avaliação inicial da Manu, o treino inicial, e comecei a acompanhá-la desde então. Então, a Manu tinha 13 anos na época, hoje a Manu tem 18. Ela é lá de Minas Gerais, lá de Uberaba, lá no Narizinho da Bruxa. E ela veio essa época, ficou 2 anos, Manu? 2 anos. Ficou 2 anos aqui direto com a gente, em São Paulo. E depois ela entrou como uma cliente que mora lá em Minas Gerais e ela vem algumas vezes pra cá. Então, geralmente uma vez por ano, a Manu vem nas férias escolares. Agora ela terminou a escola, eu estou tentando convencê-la a vir fazer faculdade em São Paulo. Mas ela vem e vai nesse tempo. Acho que esses 2 anos que foram mais intensivos, eu queria saber pra você, Manu, não sei se você lembra exatamente, mas como foi esse chegar no Acreditando? Porque era tudo novo pra você, né? Sim. Desde a lesão, seu corpo, a fisioterapia, as pessoas, era tudo muito diferente. Como foi pra você? No começo foi tudo muito difícil, porque eu já tinha experiência com fisioterapia por conta da escoliose, mas é completamente diferente a fisioterapia mais ligada a essa área, né, neurológica, de lesão, é completamente diferente. Então era um mundo muito novo para mim, pessoas novas, lugares novos, exercícios diferentes. Só que desde o começo, Acreditando sempre foi muito receptivo. Todo mundo sempre foi muito carinhoso, muito simpático, disposto a acolher. Então isso ajudou muito no começo e ajuda muito até hoje. Como foi que vocês descobriram Acreditando? Vocês escolheram, foi sua mãe que encontrou? Como é que você encontrou a clínica? Na época, em 2020, eu voltei para Uberaba depois de ter feito a cirurgia. E eu fiquei um tempo, principalmente por ser época de pandemia, eu fiquei um tempo lá em Uberaba fazendo fisioterapia domiciliar. E a minha fisioterapeuta de lá, que estava acompanhando, que foi quem me acompanhou depois da cirurgia, indicou vocês. Falou que existia um lugar aqui em São Paulo que tinha esse processo, esse programa de reabilitação e que era muito bom. Quando a Manu chegou, ela usava cadeira de rodas, né? E a gente conseguiu, nesse tempo, esse longo tempo de reabilitação, que é um processo, e o exercício físico é para a vida toda, a gente conseguiu fazer essa transição da cadeira de rodas para a muleta canadense. Como foi isso para você, Manu? Todo esse processo. Antes disso, a gente trocou de cadeira, então a Manu usava uma cadeira que era pouco funcional para ela, passou para uma cadeira bem mais funcional. Fez essa transição da escola do online, porque era pandemia, para a escola presencial. E como foi mudar de dispositivo, então da cadeira de rodas para a muleta canadense, mudar em lugares diferentes, acessibilidade, o que você sentiu? No começo foi tudo muito difícil e apesar de ter me acostumado assim com o tempo, ainda essa questão da acessibilidade carece, não só aqui em São Paulo, mas em todo lugar.
Eu me lembro, quando eu treinava aqui todos os dias, que tinha um programa que era... A Reab Funcional. Exatamente. Que me ajudou muito, porque me ensinou a transferir de um lugar para o outro, a andar em áreas externas, a gente treinava lá de fora. E me ajudou muito essa questão, principalmente em época de transferência, né? Da cadeira para a muleta, isso é muito bom. Então a Manu usava a cadeira, né? Ela ainda usa eventualmente para longas distâncias, mas isso que ela está contando, a gente tem um serviço aqui que chama Reabilitação Funcional e a gente foca nesse serviço em ensinar justamente isso que ela falou. Então, a fazer transferência, passar da cadeira para o carro, da cadeira para o vaso sanitário, da cadeira para o sofá, do sofá para a cadeira, para o chão, como usar a muleta canadense na rua. Então, chama reabilitação funcional porque justamente a gente quer levar mais funcionalidade pro indivíduo e que ele possa desempenhar tudo que ele aprende aqui, tudo que ele tem aqui dentro do Acreditando e possa levar isso para fora e levar isso para a vida, que é o nosso principal objetivo. E aí, depois de 2 anos, a Manu e a família decidiram voltar para Minas Gerais. E como foi esse retorno para Minas? No começo, a decisão de voltar partiu de mim. Na verdade, meus pais sempre me deixaram escolher quando eu quisesse vir, quando eu quisesse voltar. Então, em 2023, eu falei, pai, eu quero voltar. Porque aqui eu acredito que tudo que eu recebi no Acreditando nesses 2 anos que eu passei foi muito bom para mim, mas uma coisa que eu aprendi aqui foi para encaixar a reabilitação na minha vida e não a minha vida na reabilitação. Então eu senti que era a hora, depois de toda a ajuda que eu recebi, de voltar para lá. E foi muito bom poder rever minha família, as pessoas de quem eu gostava, apesar de ter feito uma nova família aqui. Foi muito bom poder voltar. É que é muito bom ouvir você falar justamente isso que ontem eu estava conversando até com a sua mãe, que é importante de fato que a reabilitação, o exercício físico esteja dentro da sua vida, que você não viva para isso, mas que isso esteja dentro da sua vida, porque na verdade precisa estar dentro da vida de todo mundo. Uhum. E como é para você isso de ficar indo e vindo e fazer alguns períodos intensivos aqui em São Paulo e os outros períodos em Minas? É muito bom, na verdade, porque quando a gente vem sempre é período de férias, né? Então não atrapalha a rotina, é ótimo poder voltar, saber a opinião de vocês daqui, de como está progredindo meu tratamento, se temos ganhos ou perdas. E é muito bom rever todo mundo também. Eu acho ótimo quando eu volto. Ai, que bom! Eu fico muito feliz. Você sente que faz diferença mesmo para o seu processo, esse acompanhamento à distância? Sim, porque por mais que eu esteja bem acompanhada em Uberaba, eu tenho sorte de todos os profissionais que estão comigo são muito bons. Mas como eu comecei aqui, eu sinto que eu tenho um amparo maior aqui, eu tenho uma direção maior. Hoje a Manu fez 2 horas de treino. Ela treinou recuperação neuromotora tanto na primeira hora quanto na segunda hora. Na primeira hora ela fez um pouco de ativação, depois ela fez as etapas do desenvolvimento neuromotor, focado mais em controle de quadril, então fez ajoelhado, pré-ajoelhado. Depois ela foi pro em pé e treinou equilíbrio. E aí na segunda hora ela foi mais focado para a marcha, que é o principal objetivo dela. Então a gente foi olhar para as correções que precisa fazer na marcha. Treinou tanto no solo quanto na esteira e depois ela encerrou com o que a gente chama de exercício de reforço, que foi mais treino de força para os membros inferiores. Foi isso que você treinou hoje, Manu? Exato. Como foi para você? Foi difícil. Foi difícil? Foi, mas foi muito bom. Difícil? Porque cansa, né? É muito cansativo. É muito cansativo. Esses dias que você passou aqui, você acha que foram muito cansativos? De treino? Dá pra cansar. Você acha que o pessoal pega pesado? Um pouquinho. E esse tempo que você passa aqui, depois você leva isso para os seus outros treinos também? Sim. Sempre que eu volto, eu dou um feedback, né, para todos os meus acompanhantes de lá. Falo das percepções de vocês, das avaliações. E a gente sempre tenta encaixar, às vezes, uma correção nova, uma informação nova nos meus treinos de lá.
o que é muito importante. Então, vou falar um pouco de como funciona, né, o programa. Nem sempre é assim exatamente assim com todo mundo, porque é algo muito personalizado. Mas sempre que um cliente de fora vem, essa temporada que a Manu passou foi de 2 anos, uma temporada bastante extensa. Ela não é a única, mas é uma temporada bastante extensa. Mas a gente sabe que não dá pra, e é o que a gente fala aqui, não dá pra parar a vida pra encaixar a reabilitação. A Manu conseguiu isso porque era no período de pandemia, então ela pôde fazer as aulas online, conseguiu organizar isso porque estava tudo parado de qualquer maneira, né? Mas você pode vir e passar 15 dias, 10 dias, 20 dias, depende da sua indicação. E aí, independente disso, a gente faz esse intensivo presencial, geralmente dura um pouco mais. A gente faz esse intensivo e a ideia é que a gente sempre acompanhe, continue participando do processo do programa de reabilitação dessa pessoa à distância. Então, que a gente faça atendimentos online, que a gente faça também mentorias e discussões com o profissional de referência que está atendendo essa pessoa no dia a dia. A gente vai fazendo esse acompanhamento online. Além disso, a gente também tem, se necessário, o nosso fisiatra para também fazer o acompanhamento. Se precisar de algum outro profissional, a gente também tem para fazer esse acompanhamento online. E aí a gente vai trocando sempre com essa equipe que está presencial, para que esse cliente seja atendido tanto aqui quanto lá, a gente alinhe os objetivos e consiga trabalhar para o bem melhor, que é sempre do nosso cliente. Então esse é o nosso maior objetivo, que a gente possa fazer isso em equipe e fornecer sempre o melhor. Manoeli, o que a Manu de 18 anos de hoje diria para a Manu de 13 anos que entrou lá no Acreditando? É difícil, é uma pergunta difícil, mas eu acho que eu diria pra ela ficar tranquila, que é difícil mesmo. Ela vai chorar, ela vai sofrer, ela vai querer voltar pra casa, mas vai dar tudo certo. No Acreditando, ela vai fazer uma família, ela vai ser muito bem acolhida e ela vai, apesar das dificuldades, ela vai passar por muitos bons momentos. E vai ser ótimo, vai ser um período de conexão com outras pessoas, com ela mesma, e que ela tá em casa. Ela pode ficar tranquila que ela tá em casa.